Bem, a gente está de volta com mais um programa Conexão Empresarial, onde a gente está tendo a oportunidade a cada edição de conhecer uma nova pessoa, um executivo, uma executiva, um profissional que seja realmente reconhecido na tarefa de gerir empresas, negócios, desenvolvimento econômico. E nessa ocasião agora a gente tem o prazer de receber aqui o líder de uma das principais operações econômicas que a gente tem no país hoje, que é a Anglo América. Sediada em Londres, é uma empresa sul-africana que já está no Brasil há mais de 100 anos, participando ativamente do desenvolvimento econômico e social do nosso país. E tem Minas Gerais como um dos seus principais pilares. Está aqui a principal ação de exploração do minério da Anglo, aqui em Conceição do Mato Dentro. E aí, para falar um pouco sobre isso, para contar a história dele, para falar sobre o que a gente pode esperar nesse ano ainda confuso de tantos acontecimentos, o Wilfred Theodor Brijurne, que é o nosso Bill Brijurne. Ele é o CEO da Anglo América Brasil, com formação em matemática, atua há mais de 30 anos no ramo da mineração e em funções de liderança no Brasil desde o início dos anos 90. E tem mais de 10 anos de experiência como CEO. Já atuou em diferentes áreas como finanças, RH, vendas, logística, projetos, suprimentos, planejamento estratégico e TI. Foi CEO da MBR, da Minerações Uzi Minas, e desde 2019 preside a Anglo América no Brasil. Integrou o Conselho de Administração da MRS Logística Ferroviária e é cônsul honorário dos Países Baixos em Minas Gerais. Bill, como gosta de ser chamado, nasceu na Holanda, é casado, tem 2 filhos e mora em Belo Horizonte. Alegria estar te recebendo aqui, feliz de verdade de ter a oportunidade de falar com você aqui no Conexão Empresarial e mostrar um pouco para as pessoas a sua trajetória, a sua caminhada, que nasceu em um outro país, mas é bem brasileiro e brasileiro com muito orgulho. Meu caro Bill, obrigado por estar aqui conosco, obrigado pela presença aqui no Conexão Empresarial. Queria te dar boas-vindas e pedir para que você comece essa nossa fala contando um pouco sobre a sua pessoa. Quem é o Bill? Primeiro, Gustavo, é um grande prazer estar aqui no Conexão Empresarial, poder falar um pouquinho da minha trajetória e também, não só pessoal como profissional, falar um pouquinho da Anglo American, que é onde eu estou hoje, né? Mas, acima de tudo, quero agradecer muito o convite, né? Ter essa oportunidade de a gente poder bater esse papo aqui. Bom, quem é o Bill, né? O Bill nasceu em 1964, numa pequena cidade na Holanda chamada Hengelo, que fica a 10 quilômetros da fronteira com a Alemanha, portanto, bem próximo, né, já de um outro país. E foi uma cidade que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito bombardeada, e pelo chamado fogo amigo, porque quem bombardeou a nossa cidade, lá na Holanda, foram os ingleses, que faziam voos noturnos para a Alemanha, mas às vezes, por falta de combustível, por pressa de querer voltar, soltavam as bombas antes de chegar no país de destino, que era a Alemanha, né? E soltava as bombas, então, já na cidade onde minha mãe nasceu e morou muito tempo, né? Enfim, eu estou aqui, então... Você está falando isso, e aí nós estamos passando por um momento único aí no nosso tempo, que é o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. No seu período, quando você estava lá, você assistiu a alguma coisa vinculada à guerra para valer? Ou a sua mãe ou seu pai? A minha mãe, durante a guerra, a minha mãe nasceu em... Ela estava lá durante a guerra? Estava lá. Ela nasceu em 1934, a guerra começou em 1939, então ela tinha 5 anos. Meu pai, um pouquinho mais novo, nasceu em 1936, ele é de Amsterdã, né? Minha mãe é dessa cidade onde eu nasci. E a minha mãe sentiu todos os impactos da guerra, no sentido de pobreza, falta de comida. A minha mãe é de uma família de 6 filhos, e o pai dela jogava os meninos, jogava assim no bom sentido, alocava os meninos em determinadas casas e fazendas onde tinham comida, e de noite voltavam para casa para dormir, né? Mas durante o dia
cada um ia para esses locais, normalmente fazendas que tinha plantação de algum tipo de agricultura, né? Ou tinha gado, tinha leite. Então ela sofreu os efeitos da guerra, e o meu pai, ele se perdeu da família e com 4 anos ele foi colocado num trem em direção à Alemanha, onde durante 2 anos ele andou sem rumo, junto com um grupo de pessoas. Com 4 a 6 anos de idade? Com 4 a 6 anos de idade. Por sorte, enfim, ele sobreviveu a tudo isso, e quando a guerra terminou, o meu avô tinha morrido, a minha avó tinha morrido, e ele... Por conta da guerra? Por conta da guerra, e ele, meu pai, foi procurado por um tio dele, que olhava em todas as estações de trem para ver se alguém voltava lá da Alemanha. E acharam, né? Graças a Deus acharam, tanto é que eu estou aqui, né? Minha mãe sobreviveu à guerra, meu pai também sobreviveu. E durante o meu período de existência, eu não vivi nenhuma guerra, né? Quer dizer, na Europa, pelo menos, né? Era uma época de paz, uma época de prosperidade, o pós-guerra, né? Eu nasci em 64, portanto, quase 20 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, e eu não tive nenhum efeito disso, apenas escutava atentamente as histórias, né? Que eram mais interessantes de qualquer filme que a gente pudesse assistir sobre esse tema. E o seu pai e a sua mãe vieram para o Brasil por conta dos efeitos da guerra ou já tinham passado muito tempo e já não tinha nada a ver? Não, já tinha passado muito tempo. Meu pai era economista e ele trabalhava numa empresa de auditoria, que é um nome muito complicado em holandês, mas começa com a letra K. Depois você vai entender por quê. E ele recebeu uma proposta de promoção para se mudar para a capital da Holanda, Amsterdã. O economista, seu pai? O economista, meu pai. Isso em 1970. Ele aceitou, foi para Amsterdã procurar uma casa, mas no meio desse caminho a empresa falou, não, esquece Amsterdã, você vai para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, para os europeus, era uma cidade muito longe, né? Enfim, o máximo... Quase uma selva. É quase uma selva, tinha-se poucas informações, né? Talvez Copacabana, alguns nomes, né? Ipanema, algumas coisas mais conhecidas. Meu pai então veio para o Rio de Janeiro sozinho, para tentar entender que país era esse. E ele amou, adorou. Na verdade, ele esteve aqui no Brasil exatamente durante a disputa do tricampeonato de futebol no México, né? A Copa do Mundo do México. E o Brasil foi campeão, como todos nós sabemos, e a festa foi imensa, com samba e tudo mais, que o brasileiro conhece bem. Meu pai ficou embriagado e falou, vou ficar por aqui. Adorou. Fez uma ligação para a Holanda, que na época duravam 12 horas, né, para você pedir a ligação até completar, e ele falou, olha, vem para cá todo mundo. E nós viemos, e meu pai e minha mãe, na época, eram um casal de 30 anos, jovem, com 2 filhos pequenos, eu com 6, minha irmã com 2, e o Brasil, juntamente com o Canadá e a Austrália... São só vocês 2 irmãos? Só 2 irmãos. Okay. O Brasil, juntamente com a Austrália e o Canadá, naquela época, para os europeus, eram os países de aventura, assim, onde um jovem casal deveria e poderia ir para tentar alguma coisa, alguma aventura na vida. Então, o Brasil, repito, não tínhamos tanta informação sobre o Brasil, mas esses 2 meses que meu pai passou foram suficientes para ele gostar e, na sequência, todos nós gostamos muito, né? E entramos no Brasil pela porta do Rio de Janeiro. Ótimo. Vamos chegar aqui agora. E aí, veio para o Rio, para o Brasil, Bill com 6 anos, 4 anos? 6 anos. 6 anos. E aí, como é que foi a sua formação? A partir da chegada no Rio de Janeiro. Seu pai é economista, começou a trabalhar lá. Como é que foi o desenrolar do Dr. Bill? Tá. Bom, o que era normal naquela época, principalmente para gringos, né, que somos, eu até hoje, você coloca os filhos numa escola de língua inglesa, né? E no Rio havia, então, a escola americana. Então, tanto eu como a minha irmã fomos diretamente matriculados lá e nós, crianças, fomos... E o seu pai já era um cara com algumas posses? Não. Não? Não, uma família de classe média baixa, enfim, mas já começando a despontar no trabalho dele, não é à toa que mereceu uma promoção para abrir o escritório da empresa no Rio, né? Então, ele veio para abrir o escritório. E eu falava do K, né, que era o nome da empresa dele, da auditoria, que veio a se formar, então, depois, a KPMG. Então, a KPMG, que são 4 letras, o K é
fruto de uma empresa holandesa que se juntou a 3 outras empresas, formando a KPMG, que até hoje é bastante conhecida pela sua atuação no ramo da auditoria, de consultoria, né? Do mundo, no mundo. Mas eu então fiquei... Então, seu pai foi o responsável por trazer a KPMG para o Brasil? Por trazer o K da KPMG, Que legal. para o Rio de Janeiro, isso em 1970. E aí, depois que veio se formando o KPMG? É isso. No começo dos anos 80, várias empresas de auditoria fizeram junções, né? Elas foram para se fortalecerem. Então, você tem a Ernst Young, se juntaram, a Arthur Andersen, se juntaram. Foi nesse momento? Foi nesse momento. Então, a K, juntamente com a Pitt Marwick e a Girdler, que é uma alemã, se juntaram, formaram a KPMG, que está aí até hoje, e hoje você tem aí as Big 4, Big 5 de auditoria mundialmente falando, né? Mas voltando ao meus primeiros passos no Brasil, quando eu cheguei, minha irmã também, aliás, todos nós, ficamos expostos a uma língua nova, que era o português. E no meu caso, a escola também é uma língua nova, que era o inglês. E em casa falávamos holandês. Então, nos primeiros 6, 9, 10 meses, era uma salada de frutas, né? Mas, como criança, né, a gente é esponja, absorve rápido, então eu rapidamente consegui me expressar em português. Eu descia muito do lugar onde a gente morava para o térreo e jogava bola com os colegas novos que eu estava fazendo, e de onde surgiu, inclusive, o apelido de Bill, porque eu gostava de jogar futebol. Evidentemente que a maioria dos meus colegas brasileiros também gostavam, e a pelada rolava solta, e era um tal de passa a bola aí, ô Bill, porque o meu nome, Wilfred, era um pouco mais complicado. Wilfred? Chuta aí, Wilfred. Não acontecia. Então o Bill surgiu lá de trás, né, do primeiro ano já no Brasil. Eu gostei, porque era uma coisa mais simples, né? Meu pai não gostou, porque ele falava que eu tinha um nome, e não era Bill, daquele jeito um pouco mais rígido. Mas foi ficando, né? E assim, a gente foi tendo essa experiência no Brasil nos anos 70. O Brasil, que na época era um país em crescimento, né? Tinha um crescimento de PIB quase que de 2 dígitos, né? Na era do general Médici, com vários investimentos, enfim. Por outro lado, também a dívida externa crescia terrivelmente, mas tinha lá a Transamazônica, vários projetos no Brasil. E o Rio de Janeiro era uma cidade muito segura e bonita e limpa nos anos 70, né? Então esse foi o início, digamos assim, dessa caminhada. Como é que você foi se formando como o profissional que você é hoje? Onde é que você estudou? Onde é que você se formou? 100% Rio de Janeiro? Nós moramos então no Rio de Janeiro, foi na escola americana, e eu fiz lá. Nós tivemos também um período de 3 anos em Salvador, na Bahia, que foi no final dos anos 70, onde eu também me matriculei em escolas americanas. Então, quando eu terminei o que a gente chama de high school, né, que é como se fosse o nosso ensino médio aqui no Brasil, eu tinha 2 opções: ou fazia vestibular e entrava na faculdade no Brasil, ou eu seguia para uma educação fora. E o meu pai, pela empresa dele, ele tinha esse benefício de que a empresa custeava uma educação de 3º grau, que seria a universidade, fora do país, né, até eu completar 24, 25 anos. Então eu fui para os Estados Unidos, me matriculei numa pequena universidade no estado de Nova York. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 17 para 18 anos. Ok. E quando eu cheguei lá, a faculdade me perguntou, porque é um esquema um pouquinho diferente do que aqui no Brasil, aqui você faz vestibular para medicina, ou para direito, ou para engenharia. Lá você chega na faculdade e escolhe o que você vai fazer. O que está seguindo para esse caminho aqui agora, né? Também, parece. um pouquinho mais. Que é o que nós estamos seguindo nesse momento da educação brasileira, parece que está indo para esse caminho aí. O que é bom, porque ótimo. A idade que, né, os meninos têm, nem todos têm muito claro o que querem, né? Que era o meu caso. Sim. E quando me perguntaram o que eu estava fazendo ali naquela faculdade, o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, eu, na verdade, não sabia, mas eu era bom em matemática. Então, eu falei, eu faço matemática. E assim foi. E me formei, então, em matemática lá pela... Pai economista. Meu pai é economista, exatamente. Filho matemático. Filho matemático. E filha economista. Então, okay. Vai pulando. Depois a gente chega na filha. Então, estudei lá, ia fazer uma pós-graduação também,
Mas o pessoal da faculdade em Nova York falou... Volta um pouquinho aqui. O que te levou a fazer matemática? Matemática, por que você escolheu matemática? A matemática é porque, na minha época de escola normal, ao longo dos muitos anos, eu sempre tirava boas notas em matemática e gostava da matéria. Então, você já tinha uma vocação interna. Já. Eu sempre fui mais das exatas, gostava da teoria de números e tudo mais. E como eu não tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria ser em termos de profissão, eu optei por algo que eu fazia bem, que era matemática. Então, eu me formei em matemática. Nos Estados Unidos, você tem a opção de escolher uma grande área de foco, que é onde você se forma, na qual você se forma, e uma segunda área que, no caso, eu escolhi economia. Então, eu fiz matemática com suporte de economia. É como funciona lá no esquema nos Estados Unidos. Quanto tempo você passou lá? Aí eu fiquei 3 anos lá. Formou? Formei. Formou em matemática. Isso. Estou lá nos Estados Unidos, meu pai, minha mãe, minha irmã, No Rio de Brasil. Janeiro. O que eu vou fazer? Então, eu cheguei aqui com 16, 17, você já estava lá com 19, 20, já estava deixando a adolescência, já estava virando lá um homenzinho que já estava buscando os seus destinos profissionais. Isso. O que você pensa nesse momento formado? Eu quero voltar logo para o Brasil. Então, essa já era a decisão. Já. Não quero ficar aqui nem mais um minuto. Estou indo embora para o meu novo país. É Vou isso? voltar para o Brasil, que é onde minha família estava. Mais pela família ou as oportunidades dos Estados Unidos naquele momento já eram atrativas profissionalmente? Te pesou ali um equilíbrio? Fico aqui ou volto para o Brasil ou não? Não, eu na verdade era muito jovem, né? Eu me formei com 20 anos, então era um pouco imaturo ainda para poder tomar essas grandes decisões. Ok. Então eu fui pelo caminho mais simples, que era voltar para a casa dos meus pais e tentar a sorte no mercado de trabalho, morando com eles, né? E no Rio de Janeiro, na cidade lá onde eu sempre morei. E eu optei por fazer alguns contatos com pessoas que eu conhecia, pais de amigos meus da época de escola, até para sair um pouco daquela do meu pai, me fala aí onde que eu tenho que trabalhar. Então eu tentei, né, falar com alguns amigos, e o primeiro pai de amigo que eu procurei era um diretor de banco, por acaso Banco Holandês Unido, e eu perguntei, olha... Lá do colégio americano? Amigos da escola americana. Ok. E esse pai desse meu amigo falou, Bill, que legal, você então estudou fora, e o que você está pensando agora? Eu falei, eu estou procurando uma oportunidade, e o senhor tem tanto contato aí no mercado, o que o senhor me aconselha? E ele falou, eu aconselho você a começar aqui comigo segunda-feira. Então, o que era para ser uma conversa de orientação acabou sendo uma entrevista de emprego. E assim eu entrei no Banco Holandês Unido, foi o meu primeiro emprego. 20, 21? 21 anos de idade. Foi em 1985. Né? E o curioso, né, a vida é feita de muitas curiosidades, eu comecei numa segunda-feira e naquela época havia muitas greves de banco por conta de aumento de salário. Meu terceiro dia de trabalho já tinha um piquete na frente do banco e eu não pude entrar para trabalhar e eu fui para a praia, né? Então, coisa do carioca, né? Então, já que eu não posso trabalhar, vamos para a praia. E eu passei os primeiros 3 dias, então, na minha carreira E fala aqui, você é um executivo que lidera aí, que gere milhares de pessoas, bilhões de reais. Naquele momento ali, em 1985, você estava começando a sua carreira ali no Banco Holandês. Ok. Aí eu te pergunto, nesse período aí de formação inicial, quanto tempo você ficou ali e o que de fato você absorveu nessa sua primeira iniciativa? Tá. Não, foi um período muito rico para mim. Foram os meus primeiros 7 anos de trabalho, foram no banco. Antes você não havia tido nenhuma outra experiência de trabalho, foi o primeiro? Foi o primeiro. Okay. Foi o primeiro, assim, organizado, digamos assim, né, de carteira assinada. E durante esses 7 anos aconteceram algumas coisas. Os meus pais se separaram, então eu passei a morar somente com meu pai no Brasil. Minha mãe e minha irmã voltaram para a Holanda. E alguns anos depois o meu pai faleceu. Então eu passei de uma hora para outra a ser o único membro do grupo original que veio para o Brasil
Minha mãe fazendo assim, né? Volta para a Holanda. E eu falei, mas eu já estou aqui com 24 anos, já estou trabalhando, namorando, enfim, né? Toda a minha vida tinha sido lá. E eu fiquei, então, no Brasil. Mas o banco, até pelo fato de ser Banco Holandês Unido, eles me deram uma oportunidade de fazer um treinamento de 1 ano em Amsterdã. Então foi para mim uma grande oportunidade para até uma questão de identidade, né? Afinal de contas, eu sou holandês, sou brasileiro, onde que eu me sinto melhor? E esse 1 ano em Amsterdã transcorreu de forma muito rica para mim, né? Eu só conhecia a Holanda de garotinho, de bebê. Mas depois de terminado esse 1 ano, eu voltei para o Brasil. Falei, não, o que eu quero mesmo... Sou brasileiro. Sou brasileiro. Sou brasileiro. E isso já estamos falando no início dos anos 90. E aí aconteceu um fato muito curioso, que o Brasil tinha ainda no Rio de Janeiro uma ex-capital, né, do país, e o centro financeiro ainda era no Rio de Janeiro, no final dos anos 80, início dos anos 90. Mas aos poucos isso foi migrando para São Paulo. Os bancos transferiram suas matrizes para São Paulo e não foi diferente com o Banco Holandês. Eles mudaram a matriz para lá e elegeram 30%, 40% dos colegas para irem junto. E eu estava na lista de quem iria para São Paulo, mas eu falei, olha, eu não quero. Eu já tinha me mudado para os Estados Unidos, depois voltei para a Holanda, volta para o Rio, eu queria ficar no Rio. E aí foi a primeira vez, em 1992, que eu coloquei o currículo para dar um salto seguinte. 92, nós vamos chegar aqui, porém, 85 a 92, foram 7 anos de banco. Isso. Quem está nos assistindo ali agora, nós estamos falando de 1985 a 1992. Esse período de 85, que eu, Gustavo, não o reconheço e nem sei como foram os períodos específicos, a vida naquele período, eu até acho que eu estava em alguns momentos, eu sou nascido em 1979. Mas neste período que você estava no banco como matemático e no primeiro emprego, qual que era o ritmo? Eu vou falar aqui, ó, olhando para você. Hoje é 2022. Nós estamos falando que a inflação do Brasil no ano é de 4, 5, 7, explodindo aí 10%. Muito alta. Né? Não é isso? Qual que era a realidade nesse período aí que você estava chegando no Brasil, na Holanda, um país todo organizado, bonitinho, e a inflação no Brasil? Qual que era naquele momento? A inflação girava em torno de 20% ao mês. Olha aí o que ele falou. 20% ao mês são 240% por ano. Deu para entender? Você ganhou R$100 hoje, no final do ano você está devendo 140. O ritual era muito interessante, porque a gente recebia o salário e no mesmo dia, como eu trabalhava em banco, eu descia alguns andares, eu ia na mesa de open, de overnight, e a gente aplicava o dinheiro no overnight, porque se você deixasse seu dinheiro um dia sem aplicar, você já perdia 1% daquele salário. E se deixasse o fim de semana inteiro, eram menos 3%, e ninguém queria perder dinheiro. Então essa era uma das realidades com as quais a gente convivia naquela época. E é bom, Gustavo, só lembrar um pouco da situação política, né? Em 1985, quando eu entrei no banco, foi também o final da ditadura militar, né? Que era o Sarney. Que foi primeiro o Tancredo, né? Com aquela situação que ele acabou falecendo. Ele não ganhou, o Sarney entrou. O Sarney entrou, a inflação numa escalada, e aí veio o Plano Sarney, né? Congelamento de preços, fiscais do Sarney, éramos todos fiscais, né? E assim foi durante alguns meses, o plano não deu certo no médio prazo, o Sarney foi ficando e até que teve então o movimento todo das diretas já, com a eleição do Collor e um novo plano. Então eram planos atrás de planos para combater a inflação. Essa realidade, para uma pessoa que está nos vendo ali hoje de 25 a 30 anos, é exatamente isso, né? O dinheiro que você recebia no dia 1º, no dia 30, ele varia 20% a menos? 20% a menos. Você comprava menos 20% de coisas do que você compraria no começo do mês. Em 2 meses, essa mesma grana viraria 50% do valor. Isso. Então, muitas pessoas compravam dólar, né? Na época era algo bastante normal, né? Não era de forma oficial, mas você tinha doleiros quase que em cada esquina, né? Todo mundo conhecia um doleiro. E aí você comprava 100, 200, 300 dólares, guardava em casa, porque aquela moeda não desvalorizava, né?
Então era uma maneira, era uma aplicação que você tinha de manter o seu poder aquisitivo. Está claríssimo. Então vamos lá, 1985, a primeira atividade no Banco Holandês, ficou no Banco Holandês até 1992, quando teve uma possibilidade de transferência para o Rio, para São Paulo. Era no Rio, e aí a possibilidade de transferência para São Paulo. Você resolveu ficar. Resolvi ficar e E olhar aí? outras oportunidades. Primeira vez que você vai colocar o currículo na praça. Isso. Qual o resultado? O resultado foi o seguinte, apareceram duas possibilidades. Uma, um outro banco que se interessou em me dar uma oportunidade, e a outra foi uma empresa chamada Minerações Brasileiras Reunidas, do grupo KM, que era então uma empresa que produzia minério de ferro e as minas aqui na região de Belo Horizonte, Águas Claras, Mutuca, Tamanduá, Capitão do Mato e Mina do Pico, daqui ao longo de Nova Lima indo até Itabirito. E eu nunca tinha vindo a Belo Horizonte, então para mim era uma empresa assim, e minério de ferro, como eu falei no começo, eu não sou engenheiro, nem geólogo, nem nada disso, eu tinha uma vaga ideia do que servia minério de ferro, para que servia, né? Estudei um pouquinho, não tinha Google na época, então tinha que pegar as enciclopédias, né, do armário. E eu acabei entrando, então, na MBR. Não sabia o que era minério de ferro, não sabia o que era Belo Horizonte, nunca tinha passado por Minas Gerais e começou essa história aí. Começou aí. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, a gente volta para continuar a contar a história do Bill e cada uma dessas passagens agora já na mineração.